Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu queria falar um pouco para vocês sobre São José. Quem foi São José? Essa figura que na Bíblia não fala uma só palavra, mas é tão importante ao ponto de parar o tempo da quaresma. Na liturgia, a quaresma nos recomenda o silêncio, a introspecção, a reflexão, mas no dia 19 de março, no meio da quaresma, a gente quebra todo esse silêncio, a gente quebra toda essa liturgia para comemorar o dia de São José. Então vem comigo entender um pouquinho quem foi São José. E para você que quer se aprofundar na vida de São José, que sempre quis, recomendo esse livro aqui da minha biblioteca católica. É o livro que eu li aí no período de fevereiro para estudar sobre São José, para gravar esse vídeo agora que estou postando em março. Então, leiam, recomendo muito São José. Agora a MBC lançou também o Imitação a São José, que é da mesma ideia do Imitação de Cristo, que eu, se eu não me engano, eu tenho aqui, ó. É a mesma ideia do Imitação de Cristo, só que é baseado nas virtudes que São José tinha. Mas sem muita enrolação, vamos falar desse grande santo que para o período litúrgico da Quaresma. Nossa, mas por que ele para o período da Quaresma? Primeiro vamos entender a grandiosidade de São José, tá? São José foi o cara designado a cuidar de Jesus e Maria. Então assim, Jesus é Deus, Maria é a mãe de Deus, mãe de Jesus, biologicamente. Então, para se cuidar dessa Sagrada Família, existe-se uma responsabilidade. Por isso, São José depois vai ser considerado patrono da Igreja. Ele que é esse pai da Igreja que cuida de nós espiritualmente nesse momento. Fato interessante de São José é que ele é da mesma tribo de Maria. Naquela época, na época bem mais para trás, só podia se casar com pessoas da mesma tribo que você. No caso da tribo de Davi. E o Senhor, né, o Messias, ele iria vir dessa tribo de Davi. Por quê? Porque se a gente for pegar lá a genealogia de Jesus, vai ser de Abraão, Isaac, Jacó, aí depois vai para Davi, aí depois passa de novo para Jacó e daí José. Só que daí, essa genealogia está explicada em Mateus. Mas Lucas vai explicar a genealogia de Jesus de uma forma diferente, da forma genealógica a partir de Maria. E fato interessante é, as duas árvores genealógicas vão casar quando é Davi. E daí de Davi para frente vai ter algumas ramificações diferentes. Mas o que o evangelista Lucas quer mostrar? A genealogia de Maria, porque não era comum. Na época, para os judeus, se contava a genealogia de alguém através do pai, não da mãe. Mas daí Lucas é incrível e ele vai escrevendo, né, que José é filho de Eli. Quem que é Eli? Na Bíblia também, Eli significa Joaquim. Joaquim a gente já conhece, pai de Maria, né, de Nossa Senhora. E daí nós entendemos o quê? José é o pai adotivo de Jesus. Sendo pai adotivo de Jesus, o parentesco paterno mais próximo realmente de Jesus seria Joaquim, seria Eli. Então, Lucas faz essa árvore genealógica diferente de Mateus por causa desses dois pontos de vista diferentes. Um vai realmente falar quem é o pai de José, Jacó, e o outro vai falar da árvore genealógica da parte feminina, né, na parte materna de Jesus. E além desses fatos históricos que o livro traz para nós, tem-se várias virtudes que o livro trabalha em torno de São José. São José não falou nenhuma palavra na Bíblia. O que temos relatos é o sonho, né? Que daí é quando Deus, através de um sonho, manda um anjo para falar com José e anunciar a responsabilidade, a missão que ele tinha. Mas tirando isso, a gente não tem uma fala de São José. Se não tivesse a menção desse sonho, nós nem saberíamos que existia José. Mas, graças a Deus, nós temos esse relato e hoje nós conseguimos estudar um pouco sobre suas virtudes. E eu destaco 3 virtudes essenciais de São José. O primeiro é esse silêncio.
A gente não consegue ficar quieto por muito tempo. Ainda mais, pô, José tinha uma grande missão. Se você recebe uma promoção de emprego, você já conta para os quatro cantos. Imagina José que ia ter a responsabilidade de cuidar de Maria e Jesus. Então ali São José pratica a virtude do silêncio. Uma segunda virtude admirável de São José é a obediência a Deus. Então São José tem essa obediência a Deus desde o seu chamado. Então daí quando Deus chega ali através de um sonho, fala para José que ele vai ter essa missão, ele é que nem Maria. Fala o seu fiat, fala o seu sim, aqui estou. Então, José tem essa obediência firme a Deus, igual Maria também teve. E a última virtude, que para mim é fascinante de São José, é a questão da laboriosidade. José é um trabalhador de algo manual, uma carpintaria. E veja que fato interessante, por que São José vai trabalhar? Será que ele precisava? Será que ele não precisava? Porque sua tribo era rica. A tribo de Davi é uma tribo rica. Só que daí São José, ele escolhe trabalhar, ele opta por estar na ativa pelo aquele ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo. Então São José, ele vai trabalhar, vai se dedicar ao trabalho manual de uma forma exímia, por excelência, entendeu? Ele, pensando assim, ele é um dos melhores carpinteiros que existe, tanto que ele vai fazer outros trabalhos ali na região de Jerusalém, da Galileia ali, e ele se ocupa com isso e ele também passa esse trabalho a Jesus, né? Esse ofício a Jesus, porque era uma tradição também judaica, passar esse trabalho manual ao seu filho, porque dessa forma ele nunca pelo menos vai passar fome, porque ele vai saber desempenhar algum trabalho. Tanto que a gente vai ver mais para frente, né? Paulo, que antes era Saulo, ele era soldado romano, mas ele tinha o conhecimento de fazer tapetes, de trabalhar também manualmente. E a partir do momento que ele se converte e sai do exército romano, ele vai praticar esses trabalhos manuais nas regiões que ele vai visitar. E por fim, eu queria falar sobre os títulos que São José tem, né? Nossa Senhora tem vários títulos, várias aparições, né? Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora das Graças. São José não é diferente. Ele tem alguns títulos. Dia 19 de março comemoramos São José. Mas no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, nós comemoramos o dia de São José Operário. Realmente dessa virtude que eu já falei para vocês. São José se dedica ao trabalho. Então, no Dia do Trabalhador, comemoramos o dia de São José. Outra intercessão de São José dormindo. Afinal de contas, a revelação da missão de São José se dá através do sonho. Então, São José dormindo também é um título a São José. E um último que eu quero destacar, um penúltimo, vou dar um bônus. Então, esse penúltimo que eu quero destacar é que São José é chefe da Sagrada Família. Quem compõe a Sagrada Família? Jesus, Maria e José. Ele é a cabeça da família ali. E por fim, agora, sendo pai da Sagrada Família, ele também se torna pai da Igreja. Um Papa vai pegar e vai designar São José é patrono universal da Igreja. Ele é o nosso pai espiritual, na qual está cuidando e intercedendo pela Igreja. Porque, afinal de contas, Cristo traz essa igreja renovada, esse evangelho renovado. Então, é através de Cristo que nós temos a nossa igreja atual católica apostólica romana. E quem foi o responsável por cuidar de Jesus foi São José. Então, São José, ele intercede hoje pela igreja de uma forma paternal, de uma forma como pai, junto com Nossa Senhora.